João Victor Teófilo, fala, João. Tem uma informação, Pitoli, do jornal Estado de São Paulo, Estadão, dizendo que após mais um trimestre de crescimento forte da carteira de crédito imobiliário, que chegou a 754 bilhões de reais, a Caixa Econômica Federal fez um alerta para a necessidade de conquistar mais fontes de recursos para a linha, que enfrenta um dilema com o encolhimento da poupança e a maior participação de captações de mercado, mais caras inclusive. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, em uma coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco na semana passada, disse que os recursos estão no limite da capacidade de financiamento da habitação. O executivo disse que é preciso criar mecanismos que reduzam o custo de capital para a linha, que tem um forte efeito multiplicador na economia. Para impedir que o copo fique vazio, essa foi a expressão que ele utilizou, Vieira cobra medidas do governo em 3 frentes: desenvolver o mercado secundário de crédito imobiliário, estimular a participação de fundos de pensão no segmento e destinar recursos dos depósitos compulsórios dos bancos à linha. Dessas 3, só a primeira está sendo resolvida, após o Ministério da Fazenda editar medidas para fomentar, por exemplo, a negociação de carteiras de imóveis pelos bancos. A Caixa tem despontado no financiamento habitacional desde o ano passado, porque com os juros a 2 dígitos, os bancos privados que têm um saldo menor de captações via poupança reduziram as concessões. A Caixa as manteve, mas também foi afetada pelos saques na caderneta de poupança e teve de reforçar, as captações através de letras de crédito que são remuneradas a um percentual do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, aquela taxa cobrada pelos bancos nas transações entre eles, Pitoli. Olha, Cláudio, eu estou preocupado com essa informação. Ô, João, terceiro ponto das medidas, quando você fala do depósito compulsório oriundo de outros bancos, não é? No terceiro ponto, vai tentar resolver de 3 formas, e só a primeira está sendo feita. Qual a terceira aí, João, que você traz? A terceira é destinar os recursos dos depósitos compulsórios dos bancos à linha. Destinar o recurso do depósito compulsório dos bancos. É importante lembrar, ontem o Pavivi fez essa menção. Esse depósito compulsório dos bancos foi estipulado pelo governo Fernando Henrique Cardoso para tentar diminuir os impactos da quebradeira da quebra de um banco. Pingo o microfone do Cláudio. Da quebra de um banco, certo? Então, por exemplo, nós tivemos quebras... saúde para o sistema bancário financeiro nacional. Isso, e outra, para quem tem o seu recurso aplicado naquele banco... Que é o fundo garantidor. Fundo garantidor. Veja, a Caixa está querendo esse recurso para poder tocar a sua linha de financiamento habitacional. Quer quebrar mesmo os bancos e os cidadãos. Está aparecendo a notícia boa, porque a notícia, olha, devido ao sucesso do primeiro trimestre... Espera um pouquinho. Quando você vai ao banco emprestar dinheiro, quando você compra o seu carro financiado, sua casa financiada, qualquer coisa financiada, você pega dinheiro do banco, o banco tem que remunerar esse empréstimo através do quê? Do juro. O juro significa o seguinte: amigo, você pegou 100, você vai pagar 120. O que é essa diferença entre o que você emprestou e o que você vai pagar? É a remuneração desse dinheiro, é pagar pelo dinheiro que você emprestou. Veja, por conta do risco da inadimplência, por isso que se empresta. Uma série de coisas. É por isso que se empresta e por isso que se empresta desta forma. O que eu estou tentando dizer, Cláudio, é que quando a gente está falando de linha de financiamento habitacional, quando a gente está tratando da Caixa Econômica Federal e habitação, não dá para estabelecer uma concorrência com os bancos privados. É quase que impossível. Mas é o papel de um banco estatal. Está mostrando que tem problema. Que não está cumprindo o papel. Está mostrando que o dinheiro que está voltando do empréstimo que está sendo oferecido à população não está sendo suficiente para remunerar esse dinheiro. Desculpa, mas o seu Carlos Vieira, presidente da Caixa, deve explicações. Veja o que é a notícia, com cara de notícia boa. Isso é uma puta de uma mentira, meu. É uma desinformação, uma desordem informacional. Não é uma notícia boa. Isso mostra para mim o seguinte: a Caixa Econômica Federal empresta dinheiros para financiamento de habitação e não está fazendo o dever de casa do ponto de vista dos juros, da cobrança,
da inadimplência, que eu não sei em que nível está, para populismo, porque para mim isso é populismo. Isso é mais ou menos o que acontece na Petrobras, quando a gente tem o déficit com relação ao valor do preço do combustível praticado no Brasil, em relação ao mercado internacional, para o Lula não sofrer desgaste. Desgaste. Então, é assim, a gasolina está com déficit de 67 centavos, acho, não sei agora, o diesel com 43, ou vice-versa. Por que tem esse déficit hoje? Para não cair na conta do Lula, porque se subir o combustível 70 centavos, o Lula vai ver a sua imagem ainda mais desgastada. Lembra da Dilma e a conta da energia elétrica? Quando ela vai cortar em 20% a tarifa de energia, nós estamos pagando até hoje o prejuízo das concessionárias de energia. Então, veja, o que está acontecendo na Caixa agora é o seguinte: olha, é o banco que financia a habitação. Ah, perfeito. Mas de que maneira? Sustentável? Ou agora está me dizendo que precisa do dinheiro do depósito compulsório dos outros bancos para poder sobreviver e fazer populismo? E os outros bancos vão olhar para isso e falar assim: opa, pera um pouquinho. Quase 50% do meu lucro é imposto. Os bancos, 50%. Diante disso, eu ainda preciso fazer depósito compulsório, porque é uma lei e exigência do Banco Central. Ok. Aí vem a Caixa fazer caridade com o meu chapéu, com o meu dinheiro. Com o nosso dinheiro. Opa. Porque o banco tem o nosso dinheiro lá. Então, João, essa notícia é uma bomba. Só mostra o seguinte: temos problemas na Caixa Econômica Federal. Só que o Estadão deu como uma boa notícia. E eu ia até pontuar, que eu estou vendo aqui, a Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no país ligados à Caixa. Eles já comentaram que em fevereiro desse ano, a Caixa anunciou 8 bilhões de reais para financiamento de imóveis na linha pró-cotista, mas não liberou os recursos na prática. É como se fala assim: tá aqui, você tem dinheiro para comprar o carro, você vai comprar o carro, não te dão o dinheiro, então você também não pode comprar o carro. Ou seja, a Caixa, na verdade, está muito pior que quem está imaginando. Ô, Cláudio, essa notícia essa aí é a preparação... É a preparação... Gatinho subiu no telhado. Exatamente. É a preparação de um problema que a gente vai ver com a Caixa já já. Porque um governo que chegou em fevereiro dando 2 bilhões de prejuízo de déficit por dia, um governo que está desesperado para fazer qualquer coisa para ter mais receita, porque a quebradeira do que está sendo produzida é descomunal. E vou falar, eu tenho um coach, uma pessoa que me orienta sobre investimento, e tive reunião com ele essa semana. Ele falou: Cláudio, taxa Selic está caindo menos, a inflação está aumentando, então a taxa vai aumentar. Para os investimentos isso aí é muito positivo. Falei: verdade? Falei: não, sem problema. Para o povo vai ficar pior cada dia que passa, mas em termos de rentabilidade, o Brasil está voltando a ser o que o PT sempre fez, defender o sistema. Só que o PT não veio agora para isso, ele veio para destruir o Brasil, como foi feito na Argentina. Destruir o Brasil, como foi feito na Venezuela. Destruir o Brasil. Esse é o plano de poder. Porque quando você gera uma miséria dessa, estoura um país, a miséria dura por 5, 10, 15 anos e tem como dar discurso para enganar os pobres e fazer os pobres continuar defendendo as esquerdas, que são quem mantém o povo na miséria. Todo mundo que, vamos lembrar, todo mundo que critica os Estados Unidos, que tem um monte de defeitos, foi o liberalismo econômico, a liberdade econômica que fez um enriquecimento surgir e o trabalhador lá tem melhores condições que no Brasil. Por isso que daqui a gente sai para procurar emprego lá. Mas você não vê americano vindo para o Brasil e você não vê cubano indo nem para o Brasil, nem ninguém querendo ir para Cuba. A esquerda quer mesmo é pegar o dinheiro de uma maneira destrutiva para roubar mesmo. É o que acontece. O Milei está certo. O socialismo é o câncer da humanidade. O pessoal da esquerda que tem bom discurso, boas ideias sociais, boas propostas humanitárias, na prática de gestão pública, são assassinos destruidores da economia e da sociedade. Levam milhões de pessoas à morte pela miséria e pela violência. Cláudio, é simples. PT, 16 anos de governo, fez o quê? Entregou Enterrou o Brasil. Melhorou a educação a que ponto? A educação, 16 anos. 16 anos. Uma criança passa pelo ensino infantil, né, 2 anos de ensino infantil,
aí tem os 9 anos do fundamental, 11 anos, e os 3 do Ensino médio. São toda a carreira, 9, 2, 11, toda a 3, vida 14 anos. educacional. Veja, se o PT ficou 16 anos no governo, cumpriu-se um ciclo inteiro da educação de uma criança. O João viveu isso ali, está dizendo, certo, João? Pingou o microfone do João. Pingo, o microfone do João, querido. Fala, João. Não, é exatamente isso, Pitoli. É uma pessoa que nasceu no começo dos anos 2000, teve a educação toda dentro do governo PT. do PT. E aí eu te pergunto, E o nosso- a gente hoje tem o PISA, que analisa as condições da educação em matemática e português, e o Brasil comemora que caiu pouco. É isso. É isso que a gente tem, então, veja. E todo mundo que sabe, por isso que teve aquele desesperado quebra-quebra na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou uma lei estadual para criar, se possível, 100 escolas cívico-militares nos próximos 2 anos, e a esquerda fica desesperada, porque os números das escolas cívico-militares são de baixíssimo absenteísmo, quase não faltam, quase não existe abandono nenhum, a média sobe, o resultado dos alunos em análises externas é melhor, Aprendem a cantar o hino nacional. aprendem a ter disciplina e respeito dentro de casa e na vida, criam cidadãos que um país precisa e que a esquerda abomina. É só ver os meus colegas professores, quantos eles estão estressados, quantos eles estão afastados, porque nas escolas públicas a perseguição ao professor é grande. E detalhe, eu falo como advogado, Alexandre, já estou cuidando de alguns casos de professores que são acusados pelos alunos, aí gera-se processo administrativo, sindicância, porque na verdade tem escolas onde o psolismo, o pessoal do PSOL já está mais forte, mas... E professor que não se alinha com a esquerda é perseguido e denunciado para ser demitido. Mas, Cláudio... E pior, o secretário estadual de Educação do Estado de São Paulo está entrando nessa vibe, pegando essas denúncias trouxas e mal feitas e está assinando exoneração de cidadãos. Professores, olha a perseguição política que a esquerda faz e o governo atual está falhando nisso. Eu vou ser bastante sincero, e eu posso estar errando na mão aqui, no que eu vou dizer agora. Mas seria muito mais honesto. Por exemplo, quando a gente fala assim, a imprensa é imparcial. Isso é uma puta de uma mentira. Mas isso é uma mentira. Mas mentira gigantesca. É. A imprensa é imparcial, vírgula. Vamos lá. Seria muito honesto se o governo, com a aprovação dessas escolas cívico-militares, 100 unidades, 2.000 unidades, não sei quantas serão, mas dar a opção para o pai o seguinte, olha, está aqui, o Estado está te oferecendo hoje a estrutura para o seu filho ser um psolista, um imbecil, um idiota, um fracassado. Boulos. Um Boulos, um invasor de propriedade e tal. Seu filho pode muito bem seguir esse caminho. Temos professores preparados para isso. Nós temos professores né, que vão doutrinar o seu filho. Seu filho vai sair um estúpido da sala de aula, né, porque vai ser formado por estúpidos, não tem nenhum problema, está aqui. Ou o seu filho pode ir para uma escola cívico-militar, onde vai ter disciplina, regra, alfabetizado, cantar o hino nacional, vai te respeitar em casa. Você escolhe. E vai aprender a ser um cidadão de bem. Eu acho que seria muito mais honesto. Sabe por quê? Hoje, diante dessa situação, o pai vive um dilema. Um dilema, em especial pós-pandemia, que muitos tiveram que tirar seus filhos de escolas particulares. Exato. E colocar no Estado. O cara está vendo que ele está empurrando o filho dele para o precipício educacional. As influências... Porque ele não tem o que fazer. Ele olha e fala assim, ó... E o crime estão lá dentro e não tem como enfrentar. Eu vou destruir a vida do meu filho porque ele está indo para essa escola. Infelizmente é isso. Me perdoe quem não estiver gostando do que eu estou dizendo. Né? Aliás, eu sempre tenho um cidadão que tem meu WhatsApp, eu não bloqueio, porque eu gosto de ver o que ele me xinga, me ofende e tal. Acho muito legal. Né? Estou andando e andando para ele. Faz parte, mas ele tem meu WhatsApp. Né? E ele me ofende ali, diante dessas falas que tenho, que não é uma fala segregadora. Pelo contrário, é uma fala democrática. Isso. Eu tenho que dar a opção do meu filho. Hoje, a criança não tem opção. O pai que me ouve agora é conservador, é de direita e quer preservar a família, esse pai não tem opção. Ele está levando o filho dele para uma escola
está empurrando o filho dele para um precipício educacional. Porque o filho dele vai sair dali A doutrinado. família que não tem dinheiro, que a esquerda diz que protege, e não protege, porque a segregação vem quando você destrói a educação de uma criança. Os segredos para desenvolvidos é a educação Não, acho que que poderia permite ter- todos subirem. Poderia ter escolha, pois não, João? Não, e eu acrescento um outro detalhe ainda, Pitoli, isso acontece quando um pai e uma mãe se preocupam com o ensino que o filho tem. Isso não é uma realidade dentro das escolas estaduais, na maioria o que eu estou falando, tá? Porque você não tem acesso ao contraditório. Você é aluno, você que é aluno do ensino público, você não tem acesso ao contraditório, porque o material didático tem um viés que é de esquerda. Você tem os professores que têm o viés de esquerda também. Então, se você não tem um pai ou um familiar que faça ali uma instrução, você acaba entrando nessa onda também, porque você não tem o acesso ao contraditório. Ah, mas as redes sociais. É uma exceção muito grande quando você tem um adolescente, uma pessoa mais ou menos da minha faixa etária, que tem acesso aos conteúdos que não são, que não tem um viés completo de esquerda. Então, se você não tem acesso ao contraditório, obviamente você vai embarcar nessa onda aí. Mas aí que eu estou falando de uma opção democrática. O Estado seria muito mais honesto se ele dissesse assim, olha, está aqui escola estadual, canhota, escola estadual conservadora. Você escolhe, porque o que a gente está vivendo hoje é uma grande mentira. O ensino é para todos. Não, o ensino de esquerda é para todos hoje no isso. Brasil. E a maioria dos pais, quando fazem as pesquisas, eles não apoiam a escola de esquerda, não apoiam a escola desmoralizada, que eles são obrigados a manter os filhos deles. Por não ter opção. Por não ter opção. E quando você fala com os pais que têm filhos de escolas cívico-militares, eles agradecem que finalmente o Estado ofereceu uma situação grátis, estatal, para ele poder falar, bem, meu filho pode fazer a besteira que for na vida, mas pelo menos a escola que presta eu estou dando. Porque realmente é só isso que a gente tem que dar, educação para os filhos de qualidade. Agora, quem pode pagar, pode cobrar. E acham no Brasil que o cidadão é algo inferior ao consumidor. Você tem Código de Defesa do Consumidor. E o que deveria ser o Código de Defesa do Cidadão, na prática, não existe, porque o Estado não é punido. O gestor público incompetente e corrupto não é punido. E depois que o STF enterrou a Lava Jato, a corrupção está liberada 100%, até no nosso município. Bom, mas vamos lá. Cláudio, obrigado, querido. Até terça-feira. Muito obrigado, agradeço, Alexandre Pitoli. Vou sair para atender em São Paulo agora. Então vai, boa Vamos viagem. ver se pega o trânsito. Borgo, um abraço. Na luta sempre, com muita água e saúde. E contém ironia. Muita água, não entendi. Aqui? Na cidade de Bauru tá faltando água, difícil. Pitoli. Ah, tá, na Na cidade. cidade de Bauru, Mas tá né? bem. A moça que É, trabalha vambora. em casa hoje falou: o senhor viu, minha rua tá importante. Eu falei, por quê? Tá no jornal lá, fizeram. Barricada, queimaram o tudo. pneu lá. Falei, é verdade. É isso aí. Vamos embora. Isso.